Se você foi diagnosticado depois de adulto, ainda dá tempo de receber tratamento para o seu TEA ou TDAH? Para que serve a psicoterapia nesses casos? Você já fez essas perguntas? Ou você já encontrou algum profissional por aí desatualizado que disse que agora não tem mais nada que se possa fazer? Nesse vídeo eu vou te mostrar que a psicoterapia tem muito a contribuir com os adultos atípicos no que se refere a ganhos em termos de saúde mental e de qualidade de vida. Mas antes disso, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Tatiana Teresina, sou criadora da Mapa TEA-TDAH, que é a metodologia de atendimento psicoterápico a adultos TEA e TDAH. Sou psicóloga, analista do comportamento, especialista em psicologia clínica e sou autista, diagnosticada depois de adulto. No meu último vídeo, eu fiz análise do capítulo sobre psicoterapia de adultos do livro O Autismo Adulto. E nesse vídeo eu apontei que, nesse capítulo, ao mencionar repetidamente a importância da intervenção precoce, o capítulo acaba dando a entender que a psicoterapia de adultos atípicos não tem muita utilidade. E, como eu disse, isso é uma inverdade. A psicoterapia de adultos atípicos pode ter um impacto muito grande sobre a qualidade de vida e a saúde mental dessas pessoas, trazendo melhoras significativas. Então, hoje, eu quero contar para vocês que melhoras são essas, de modo que fique bem claro qual é a função de fazer psicoterapia se você recebeu um diagnóstico tardio. Como a gente sabe, uma das hipóteses explicativas principais sobre o TEA-TDAH é a hipótese de que essas pessoas têm um cérebro que faz podas neurais a menos. Esse cérebro, que durante o seu neurodesenvolvimento mantém mais sinapses existentes do que o cérebro do neurotípico, é um cérebro que, ao fim desse processo de neurodesenvolvimento, ele vai ter uma fisiologia, uma anatomia e um funcionamento diferentes. Essas diferenças na anatomia e no funcionamento desse cérebro acarreta em características específicas, como, por exemplo, a propensão à sobrecarga, episódios de meltdown e de shutdown, alterações do processamento sensorial, necessidade de previsibilidade e de repetição. Essas alterações, elas são definitivas, já que elas estão diretamente relacionadas à diferença anatômica e funcional entre o cérebro do autista e o cérebro do neurotípico. Então, por um lado, a gente tem questões que são relacionadas ao funcionamento desse cérebro, que é diferente, tanto do ponto de vista da anatomia quanto da fisiologia, e essas questões não vão mudar. Então, na psicoterapia, essas questões são trabalhadas através da aceitação da realidade dessas circunstâncias e da adaptabilidade. Então, por exemplo, quando a gente está falando de alterações do processamento sensorial, pessoas que são hipersensíveis, ou para barulho, ou para roupa, a gente vai trabalhar, a gente vai identificar os melhores protetores auriculares para aquela pessoa em cada circunstância, se ela precisa de um bloqueador de sons específicos ou não, se ela precisa de roupas de um tecido específico ou não. Enfim, a gente vai trabalhar estratégias para ajudar essa pessoa a se adaptar a essas características que ela tem. Quando a gente está lidando com as questões do primeiro tipo, a psicoterapia vai ajudar o autista a identificar que características são essas que não vão mudar, aprender a manejar essa condição, aprender a descrever essa condição para outras pessoas e também recrutar ajuda. Por outro lado, as podas neurais têm uma função muito importante nos processos de aquisição de repertório. Quando a gente está aprendendo uma nova habilidade e acontece um processo de poda neural, essa poda corta fora sinapses que não estão sendo utilizadas e, com isso, ela aumenta a utilização das sinapses que são responsáveis por aquela habilidade. Sendo assim, quando acontece a poda neural durante o nosso processo de neurodesenvolvimento, a poda acarreta um ganho de fluência ou de capacidade dessa nova habilidade que está sendo aprendida. Quando no cérebro do autista essas podas não acontecem ou não acontecem de maneira completa, isso traz um dificultador no processo de aquisição dessas habilidades. Então, o autista, ele vai ser uma pessoa que
para conseguir desenvolver a habilidade no mesmo nível que o neurotípico, ele precisa de muito mais estímulo. Muitas vezes, o nosso sistema educacional e a nossa sociedade, que não está preparados para acomodar essas diferenças, ela para de fornecer aquele estímulo na idade em que a maior parte das crianças já adquiriu aquela capacidade. E com isso o autista vai ficando para trás. Com sucessivos atrasos ou perdas de fluência nas habilidades, as habilidades posteriores, que dependem da sua capacidade adquirida nas habilidades de base, elas também acabam sendo prejudicadas. E é por isso que a gente diz que o autismo acarreta em atrasos no neurodesenvolvimento. Quando a gente está falando dessas habilidades que não foram aprendidas, nós estamos falando, porém, de questões ou características dos autistas que podem ser melhoradas. Toda aquela estimulação suplementar que faltou ser oferecida lá na infância e na adolescência, ela pode ser oferecida na vida adulta. O nosso cérebro, embora fique um pouco mais lentinho na aquisição de novas habilidades depois que o processo de podas é encerrado, mesmo assim ele mantém a plasticidade cerebral. A gente é capaz de aprender coisas ao longo de toda a nossa vida. Enquanto a gente estiver vivo e funcionando, a gente pode aprender. E a oferta dessa estimulação suplementar ajuda a pessoa autista a completar o desenvolvimento dessas habilidades que ficaram esquecidas. Com todas aquelas demandas relacionadas a atrasos na aquisição de habilidades, a gente vai prover estimulação suplementar para que essa pessoa possa adquirir o repertório necessário para lidar com essas situações. Aqui eu estou falando de habilidades de manejo de tarefas do dia a dia, de função executiva, de organização, de rotina, de planejamento. A gente está falando de habilidades sociais, interpessoais, habilidades verbais. A gente está falando de habilidades de identificação e manejo das suas próprias reações emocionais. Enfim, a gente está falando de toda uma outra área muito grande da vida do autista, onde, novamente, ganhos significativos são possíveis. Da mesma maneira que o autista lida com questões que são ligadas à anatomia do seu cérebro, que sempre serão assim, a psicoterapia trabalha com ajustes. Quando o autista está lidando com questões relacionadas a atraso na aquisição dessas habilidades, a psicoterapia, desde que o psicólogo esteja bem preparado, ela vai oferecer a estimulação suplementar necessária para a completa aquisição dessa habilidade. Agora, acho que vocês já devem ter percebido que essa psicoterapia só vai trazer esse tipo de ganho para o autista se o psicoterapeuta estiver bem capacitado. Ele precisa conhecer sobre essas diferenças anatômico-funcionais do autismo e conhecer as estratégias de manejo dessas condições. E ele precisa também saber quais são as áreas onde a dificuldade do autista se deve a alguma habilidade que não foi totalmente aprendida, e ele precisa conhecer as estratégias para estimular um adulto no desenvolvimento complementar da aquisição dessas habilidades. Aqui, eu aproveito para lembrar a vocês que eu concebi um curso de capacitação para psicólogos que querem atender adultos atípicos, que é a capacitação MAPA-TEA-TDAH, na qual eu apresento a metodologia de atendimento psicoterapêutico a adultos TEA-TDAH. Na capacitação, cada um desses itens é explicado em minúcia, para que o psicólogo esteja totalmente equipado para atender corretamente a cada uma dessas necessidades. Em breve, a gente vai abrir uma nova turma, que vai ser a primeira turma de 2025, então fique de olho. Me conta aqui nos comentários se você já conhecia as especificidades da psicoterapia de adultos TEA-TDAH, se você já sabia em quais são esses pontos onde ela difere da psicoterapia do neurotípico, e me conta também se você já teve alguma experiência com profissionais desatualizados que desencorajam autistas adultos a procurar atendimento psicoterápico. Se você gostou desse vídeo e quer ver mais conteúdo sobre autismo, qualidade de vida e estratégias psicoterapêuticas para lidar com adultos atípicos, não esquece de curtir esse vídeo, comentar e se inscrever no canal. Até a próxima!